Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos começar com algumas reflexões. Vamos lá. Quem espera resultados rápidos precisa se acostumar a não ter resultado algum. Lição que eu aprendi na minha vida: não existem atalhos para a riqueza. Então, se você quer resultados rápidos, acostume-se a não ter resultado algum, porque não existem atalhos para a riqueza. Aprenda isso de forma definitiva. Preocupe-se com o que os outros pensam, preocupe-se com o que os outros pensam, e você será sempre prisioneiro deles. Pensamento do Lao Tzu, filósofo chinês. Preocupe-se com o que os outros pensam e você sempre será prisioneiro deles. Então, não é por aí, né? Não é por aí. Você não decide seu futuro, disse F.M. Alexander, o ator. Você não decide seu futuro, você decide os seus hábitos. E são exatamente os seus hábitos que vão decidir o seu futuro. É aquela minha frase, né? Somos as nossas escolhas, é o que a gente faz hoje que determina o nosso amanhã. É este o mesmo pensamento, não é verdade? É isso que a gente precisa entender. Bom, Warren Buffett essa semana foi notícia na Bloomberg, nos Estados Unidos, disse que a quebradeira de bancos nos Estados Unidos ainda não terminou. Veja que no fim de semana passado, o CEO do JP Morgan disse que o estresse no setor bancário não tinha terminado, que ainda havia muitos pontos de incerteza e que mais bancos podiam quebrar. Então disse aí o presidente do JP Morgan, fim de semana passado. Aí ao longo desta semana, Warren Buffett veio a público, em entrevista na Bloomberg, dizer que a quebradeira de bancos ainda não terminou. Então, frase do Warren Buffett. O renomado investidor disse que é provável que mais bancos quebrem nos Estados Unidos. Você sabe quantos bancos tem nos Estados Unidos? Fui fazer essa pesquisa, mais de 4 mil. Impressionante, né? Muitos pequenos bancos, alguns médios também, mais de 4 mil bancos. Então, quantos poderiam estar em situação dramática no presente momento? 10%, 20%? Olha, já é um belo strike, viu? Já é um belo strike, 400, 800 bancos com problemas. Problemas decorrentes de quê? Da alta de juros. Da alta de juros. E eu acho que isso vai pautar a próxima reunião de maio do Federal Reserve. Trabalho com dois cenários. Trabalho com o cenário A, eu diria que 52% de chance do Federal Reserve não subir a taxa de juros. 52%. O Bruno é meu, meu mentorado, a gente estava conversando, não foi, Bruno? Na mentoria de quinta-feira, eu dizendo que tinha dois cenários e você me perguntou qual era o mais provável. Eu disse, tá 50-50. Ele disse, não, mas tem que ter um que você acha que é mais provável de acontecer. Eu digo, tá bom, vou subir um pouquinho, 52%. Então, 52% de chance do Federal Reserve não subir os juros no mês de maio. E 48% dele dar uma alta de 0,25 e encerrar as altas na taxa de juros nos Estados Unidos. Bom, vamos ver o peso que tem essa fala do Warren Buffett, né? Ele disse que a quebradeira de bancos não terminou. Ele entende que decisões erradas foram tomadas pelos bancos quando estavam com um patamar de juros próximo de zero, mas entende que isso não deverá levar pânico aos cidadãos americanos. Só que a gente precisa entender que em 2008 a gente viu esse filme. E quando um banco quebra, o pânico ele já se instala. Não há como impedir o pânico na hora que bancos começam a quebrar. Então, o Federal Reserve sabe disso. O Federal Reserve sabe disso. Então, nesse sentido, é que talvez agora no mês de maio eu trabalho com 52% de chance de não ter mais nenhuma alta, em função dessa realidade de que há uma situação preocupante. Há uma situação preocupante lá nos Estados Unidos. Reflexões.
Saiba usar o seu tempo com a máxima inteligência. O tempo é um recurso insubstituível, ele não retorna, ele não volta mais. Uma hora perdida é uma hora perdida. E quando você não tem um rumo definido, um objetivo bem traçado, é muito fácil você perder horas, dias ou até mesmo anos. Então, tome essa consciência de que você precisa administrar bem o seu tempo. O que você não deve fazer? O que você não deve fazer na gestão do seu tempo? Em primeiro lugar, ficar no início de cada dia verificando e-mails e respondendo e-mails. Eu nunca faço isso nas primeiras horas da manhã. Eu acho que isso é um erro gravíssimo. Você acaba deixando coisas que deveriam ser prioridades de lado para se concentrar em dar respostas a uma série de coisas que apareceram na sua caixa de e-mail. Uma outra coisa que você não deve fazer é ficar dizendo sim a todas as demandas que aparecem. Você precisa aprender também a dizer não. Tem que ver se o que estão solicitando vai lhe afastar das suas prioridades. Se vai, aprenda a dizer não. É o ato mais inteligente que você pode fazer. Trabalhe, concentre a sua energia e o seu tempo nas suas grandes prioridades. Deixe as outras prioridades médias e pequenas para depois. Foque inicialmente nas grandes prioridades. Cuidado com as redes sociais. Hoje ela é uma grande distração, as redes sociais. Você pode perder 1 hora, 2 horas brincando em Facebook, Instagram, WhatsApp, coisas desse tipo. Então, muita atenção, né, para você não estar cometendo este erro de ficar desperdiçando muito do seu precioso tempo nas redes sociais. Em sendo assim, aprenda a fazer o planejamento do seu dia no dia anterior. Então, hoje é domingo, planeje a sua segunda-feira, planeje a semana que vem, né? Planeje logo a semana que vem, logo no início, né? No final, no encerramento de uma semana, você já planeja a seguinte. E na data que antecede o dia seguinte, né? No dia anterior, você já checa o que você definiu para o dia seguinte, reavalia, vê se precisa ajustar alguma coisa, isso é importante. Foque nas suas prioridades e gaste tempo com elas. Gaste tempo com elas. Eu queria mandar um abraço para Isilda Oliveira, ela me mandou uma mensagem me agradecendo pelo envio do relatório da seleção de empresas de abril e me agradeceu, dizendo que gostou muito do formato e do conteúdo do relatório. Nós fizemos neste relatório de abril, fizemos ele em vídeo e ela dizendo que gostou muito do formato e do conteúdo apresentado neste relatório de abril. E aí ela disse, tem me ajudado a entender o mercado atual e melhorar a minha carteira. Muito obrigado. Olha, Isilda, eu fico muito feliz com sua mensagem, viu? Eu fico muito feliz com a sua mensagem e que bom que a seleção de empresas está sendo útil para você. Que bom que a seleção de empresas está sendo útil para você. Fico verdadeiramente satisfeito com esta sua mensagem, com este seu e-mail. O Renan Ferreira também me mandou uma mensagem por e-mail. Essa nova formatação da seleção de empresas está excelente. Tem tornado o conteúdo mais didático e imersivo. Excelente trabalho, Clóvis. Olha, Renan, também muito agradecido pelas palavras. Eu fico feliz com esse seu feedback, viu? E você, o que está achando da seleção de empresas? Me manda um e-mail me dando um feedback que eu também leio aqui a sua mensagem, certo? Bom, vamos falar sobre alguns assuntos. A Justiça autorizou, falamos no sábado, né? A Justiça autorizou o empréstimo de 275 milhões de dólares à Oi. O juiz Fernando Viana autorizou a captação emergencial desse empréstimo. Esse empréstimo está sendo contratado com os principais credores, já estava pré-acordado pelo presidente da Oi com eles e está sendo dado em garantia a esse empréstimo as ações da Vital. A Oi alegou que sem o dinheiro havia risco para as atividades regulares da empresa já neste mês de abril. O dinheiro vai pagar inclusive salários e obrigações de curto prazo. Fica então aí a pergunta: o que houve com aquele estudo dito independente, que deve ter sido uma nota,
vale a pena a Oi explicar quanto foi que pagou por aquele estudo independente feito em agosto, a pedido do Ministério Público Federal e da Justiça, para dizer se a Oi tinha capacidade de gestão de caixa pelos próximos anos. E esse estudo, feito em agosto, portanto, de 22, com os dados obtidos junto à Oi, em agosto de 22, que deve ter passado pelo crivo da diretoria financeira, da vice-presidência financeira, até mesmo do presidente da empresa, e que deve ter dado a chancela para o documento ser divulgado. Claro, um documento como esse não poderia ir para o Ministério Público Federal e para o juiz da recuperação judicial sem a rubrica da vice-presidente financeira da Oi e do presidente da Oi. É assim que funciona. Com certeza isso aconteceu. E aí torna mais grave ainda esse estudo, porque esse estudo dizia que nos próximos 3 anos, 23, 24 e 25, a Oi tinha condições de fazer frente a todos os seus compromissos operacionais. E ela nos surpreendeu já em fevereiro, não honrando o pagamento de 600 milhões de reais. E agora toma um empréstimo de 275 milhões de dólares para pagar em 15 meses a juros de 23%. Que esse dinheiro vai pagar folha de pessoal. Estranho, muito estranho. Nos Estados Unidos isso teria nome, fraude. Esse estudo seria uma fraude. O Eduardo Silva, meu amigo do Instituto Empresa, a gente trocou mensagem essa semana, ele disse, Cláudio, vamos marcar uma outra reunião, temos novidade aí dos processos, vamos marcar qualquer dia uma nova conversa? Eu disse sim, assim que a gente puder tentar conciliar uma agenda para fazer isso. Espero que em breve a gente volte a conversar. Mas vamos lá. Outras coisas que a gente precisa falar. Essa semana a Bolsa subiu 4% num único dia, mais de 4% num único dia, superando os 106 mil pontos. Quem acompanha a nossa mentoria sabe que este movimento não é surpresa, né? Lembrando até de novo o Bruno, a gente estava falando, ele disse, poxa professor, o senhor falou sobre isso uma semana antes de acontecer, né? Quando eu estava lá na casa dos 98 mil pontos, 99 mil pontos, o senhor falou ali que este movimento ia acontecer, né? Porque a gente estava tocando um ponto, uma região importante de resistência na queda, no Ibov em real, e no Ibov em dólar tocou uma linha que unifica todos os fundos do Ibovespa e que toda vez que toca nesta linha você sobe e vai para cima, né? E geralmente com força. Então o que a gente viu essa semana foi um pouco essa confirmação de uma expectativa. Por isso é que eu digo, faça a mentoria comigo, vai lhe dar uma clareza, né? Para você tomar as suas decisões, fazer as suas estratégias. Assine a seleção de empresas, o Bruno também é assinante da seleção de empresas. Assine a seleção de empresas, porque a gente faz também todo mês uma análise de cenários, de possibilidades. Eu compartilho os estudos das empresas que eu estou investindo, ou que eu tenho interesse, e tudo isso ajuda, né? Vocês viram aí os depoimentos de 2 assinantes da seleção de empresas. Então assine a seleção de empresas e faça a nossa mentoria. Você vai ver que vai lhe ajudar bastante. Tenho certeza disso, que você vai ter outro desempenho fazendo a nossa mentoria e assinando a seleção de empresas. Mas muito bem, o que foi que saiu na mídia? O que saiu na mídia foi o seguinte, que o Ibovespa subiu mais de 4%, superou os 106 mil pontos por conta dos dados do IPCA. O dado da inflação animou o mercado na terça-feira passada, né? Depois de rondar a região aí dos 99 e 100 mil pontos, o Ibovespa ganhou impulso e se afastou dessas mínimas. Na terça-feira chegou a subir 4,3%, indo a 106 mil pontos, 106.213 pontos no dia 11. E aí o que, segundo a mídia, corroborou para que isso acontecesse foi exatamente o IPCA tendo vindo com um viés positivo, né? O índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, veio abaixo do esperado e isso animou os investidores. Além disso, também há conversas de bastidores
de que o arcabouço fiscal vai estar sendo entregue em breve e que já há um movimento forte de aprovação desse arcabouço fiscal com alguns ajustes pontuais, mas que ele vai ser aprovado, não há a menor dúvidas quanto a isso. E quanto à inflação, ela desacelera. O índice de inflação está desacelerando. Ou seja, isso vai na contramão do que o Roberto Campos Rousseff tem dito, que ele não baixa os juros por causa das pressões inflacionárias. Ora, pois, se a inflação está vindo mais baixo do que o esperado, como assim, Roberto Campos Rousseff? As pressões inflacionárias não lhe permitem baixar a taxa de juros. Eu começo a achar que ele ou não sabe o que está falando, ou ele tem um comprometimento ideológico à frente do Banco Central. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. As pessoas precisam ter autonomia, de fato, no Banco Central e precisam ter espírito de abertura para ouvir outras opiniões divergentes, né? Não pode ser uma espécie de Dilma Rousseff. Esse é o pior perfil para qualquer pessoa. Então, o Roberto Campos, para mim, está sendo a encarnação da Dilma Rousseff, né? E pode fazer sérios danos à economia brasileira, pode provocar sérios danos. Dona Dilma fez nosso PIB cair 7,3%. Quantos por cento o Roberto Campos Neto quer fazer o PIB cair? É uma boa pergunta, viu? Atenção, cuidado com ele. Mas vamos lá. Os dados da inflação, portanto, foram positivos. Nos Estados Unidos também, os dados foram positivos. E por aqui, o IPCA foi também um número alentador do ponto de vista de que coisas melhores estão por vir. O presidente Lula está lá na China. O que é importante? Importante são os acordos comerciais que serão celebrados, e aí, em especial, o agronegócio, né? O agronegócio tem uma relação de muita intimidade com o mercado de consumo chinês. E o que espera é que a gente possa aumentar a nossa pauta de venda de produtos e de serviços para a China, né? Que a gente possa também ter outras áreas de interesse, tecnologia, serviços, né? Que isso possa crescer. Eu sempre vi o presidente da República como uma figura que tem que vender o país pelo mundo. Para mim, essa é a maior importância da presidência da República de um país, é ser um vendedor do seu país. O presidente que consegue fazer isso sempre goza da minha simpatia, porque eu acho que ele tem que ser um promotor de vendas, né? Ele tem que ser um promotor de vendas. Muito bem, falei que a inflação nos Estados Unidos veio abaixo também do previsto, né? E isso é mais um dado positivo. A variação foi pequena, mas de toda sorte anima-se, né, do ponto de vista de que é mais um componente para ajudar o Federal Reserve a dar uma pisada no freio na alta de juros, e talvez por conta das falas do Warren Buffett e do presidente do JP Morgan não subam mais a taxa de juros nos Estados Unidos. Vamos aguardar, vamos observar, né? Vamos lembrar que na ata da reunião de março, alguns integrantes do Federal Reserve chegaram a considerar não subir a taxa de juros no mês de março. A ata, quem pôde ter acesso à ata da reunião, percebeu isso, de que alguns integrantes do Federal Reserve chegaram a considerar dar uma pausa na alta de juros no mês de março. E depois acabaram mudando de ideia e resolveram subir 0,25%, né? Mas foi algo pensado, discutido, não subir nada no mês de março. Acho que agora em maio isso deverá acabar se consolidando, né? Aqui no Brasil, as vendas no varejo subiram no mês de janeiro 3,8% comparado com dezembro. Os hards piram, batem a cabeça na parede e ficam desesperados porque eles acreditam no apocalipse. E aí o varejo teve alta em janeiro de 3,8% comparados com dezembro.
acima do esperado pelos hards, pelos tragicômicos, porque eu tenho que dizer que esses profetas de tragédia acabam sendo cômicos, né? Então eles são tragicômicos, porque eles acreditam sempre no pior dos mundos e graças a Deus o pior dos mundos não se materializa. Então o que a gente viu aí em janeiro foi o comércio varejista subindo 3,8%, né? Então isso é muito bom, isso é muito bom de estar sendo dito, né? Falando em varejo, o governo pretende taxar compras até $50 das empresas aí, Shein, Shopee e AliExpress. Isso está já há algum tempo, algumas empresas brasileiras como a Renner, a Magalu, Riachuelo, elas têm batido nessa tecla que essas plataformas das gigantes asiáticas, como Shein, Shopee, que elas estão canibalizando o mercado brasileiro. Então estão afetando os negócios brasileiros. E aí a Receita Federal está analisando isso para fazer uma taxação nas operações de compra até $50, né? Vamos continuar acompanhando isso. Eu vejo como uma coisa positiva. Eu vejo isso como uma coisa positiva, certo? E isso vai impactar positivamente empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza, Via, né? Essas empresas tenderão a ser impactadas positivamente com essa tributação que o governo federal está estudando. O governo arrecada um valor importante para esse momento, né? Vai levantar aí, a expectativa deles é levantar em torno aí de 8 bilhões com essa medida. Isso vai ser saudável para o governo e vai ser bom para as nossas empresas que atuam neste setor. Olha, a Vital fechou 2022, foi divulgado agora, com prejuízo de 443 milhões de reais. Então a Vital fechou 2022 apresentando um prejuízo de 443 milhões de reais, segundo a empresa, mas apesar disso, houve uma expansão na sua rede de fibra. A receita líquida da empresa de rede neutra teve alta de 65% em 2022 e ela já tem mais de 70 contratos com operadoras no país. Mas vamos lembrar que o carro-chefe, o principal contratante da Vital, que responde por 50% do seu faturamento, chama-se Oi, ok? A Vital divulgou seus números no dia 10, agora de abril, e ela declarou que teve um prejuízo de 443 milhões e o resultado aponta perdas menos intensas do que as registradas em 2021, quando a companhia apresentou um prejuízo de 719 milhões. A receita líquida cresceu 65% em 2022, atingindo 4,96 bi, 5 bi. 2 bi e meio vem da Oi, é a Oi que paga, certo? Em 2021, o faturamento líquido tinha sido de 3 bi, 1 bi e meio era Oi, né? O passivo total circulante e não circulante ao fim de 22 ficou em 11,23 bilhões. O valor representa uma alta de 47,8% na comparação com 2021, quando as obrigações somavam 7,6 bi. O patrimônio líquido, por sua vez, teve alta de 125%, passando de 10,84 bi em 2021 para 24,5 bi em 2022. A dívida líquida chegou a 1,09 bilhão. Todos esses indicadores estão lá no balanço financeiro que a Vital divulgou. Então, números aí da Vital, que a gente precisa também acompanhar. Com relação à rede de fibra, eles disseram que agora está com mais de 456 mil quilômetros de fibra ótica passada, com aproximadamente 20 milhões de casas passadas, 456 mil quilômetros de fibra, 20 milhões de casas passadas.
em 2.300 cidades. Então está aí, números da Vital. Uma Juliana, que faz mentoria comigo, perguntou: será que os números são confiáveis? Olha, Juliana, eu não sei lhe dizer, mas são os números oficiais, pelo menos. Se são confiáveis, aí a gente agora está com pé atrás, né? Depois do que a Oi fez, a gente tem pé atrás, sim, é natural que a gente tenha, né? Mas não posso afirmar. Internet nas escolas. O governo quer priorizar a fibra ótica e aferição de qualidade. O governo está tentando fechar uma parceria com a Unicef e a ideia é ampliar iniciativas para medir a velocidade de conexão e fazer uma ação articulada para uso de recursos que estão em diferentes órgãos. Olha, vamos lembrar que os fundos dos setores de telecomunicações, desde a privatização da Telebrás, já arrecadaram 231 bilhões de reais, pagos pelas empresas de telecom e, obviamente, saindo do nosso bolso, porque é dinheiro que é retirado da conta de telefone. Então, 231 bilhões desde a privatização. Só o FUST, ano passado, foram 5 bilhões, o Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicações. Só o FUST, no ano passado, foram 5 bilhões. Então, todo esse dinheiro, esses 231 bi, deveriam estar sendo canalizados, em boa parte, para fazer fibra ótica chegar nas escolas, nas associações rurais, nas comunidades carentes das grandes cidades, nas comunidades rurais, cooperativas, associações rurais, enfim, era para ter fibra ótica chegando nesses lugares, usando estes recursos. A grande pergunta é: o que foi feito destes recursos? Ninguém fala, há uma total omissão por parte de todos os governos de falar sobre esse assunto. Eles não querem tratar desse assunto, não aparece uma viva alma querendo tratar desse assunto. Só o FUST, segundo a própria Anatel, em 2021 tinha em torno de 34 bilhões na conta do FUST. E o dinheiro que nunca foi usado, né? Então era bom que alguém do governo federal viesse a público falar sobre esse dinheiro dos fundos setoriais. Se foram desviados, se foram usados, de que forma foram usados, porque não deveriam ter sido usados para outra destinação que não fosse para as constitucionais, as que foram definidas, né, pelo parlamento, pelo conjunto de normas, né, da criação destes fundos. Muito bem, vamos chegando aqui na etapa final do nosso vídeo de hoje. As Americanas suspenderam temporariamente, quer suspender temporariamente as disputas judiciais com os credores. As Americanas quer suspender temporariamente as disputas judiciais com os credores. Isso, ela manifestou o seu interesse de fazer isso. Na terça-feira houve um comunicado oficial de que havia já alguns credores financeiros concordando em suspender as disputas judiciais em curso. Este acordo de suspensão vai permitir que as partes foquem seus esforços numa negociação inteligente que viabilize a aprovação de um plano de recuperação judicial que seja aceitável para a maior parte dos credores, e aí vamos ler, sobretudo, os bancos, que boa parte da dívida das Americanas está com os bancos. As Americanas esperam que durante esse período as negociações amadureçam e chegue a um plano que conte com o apoio da maior parcela possível dos credores e que possa então ser submetido a uma Assembleia Geral que deve acontecer no mês de junho. Vamos acompanhar, mas nos parece que o assunto Americanas começa a chegar perto de um desfecho, né, de um grande acordo. O Itaú foi o primeiro banco a concordar em tirar os processos judiciais. Vamos verificar se mais algum outro banco vai declarar posição, mas o Itaú já se manifestou que está retirando os processos judiciais movidos contra Americanas e contra os sócios Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Sicupira. Só essa notícia fez com que no dia 12 de abril as ações das Americanas chegassem a subir 25%. E aí depois, ao longo do dia, houve uma realização e fecharam com 16,5% de alta no dia 12, né? Mas o que é que a gente viu aí? Uma resposta positiva de valorização das ações a partir dessa ideia de que um acordo começa a ser delineado. Foi muito importante
essa posição do Itaú de que está retirando os processos judiciais para poder avançar no acordo com as americanas. Acredito que aí vem atrás, né? O Bradesco, o Safra, o Santander, o BTG, é o que eu imagino que vai acontecer aí, consequentemente, né? A partir dessa questão. Olha, para finalizar, temos um fato novo. Temos um fato novo. Antes de falar do fato novo, é sobre a Oi. Você vai achar interessante o que eu vou falar. Mas antes disso, um parêntese. A seleção de empresas de abril, nós fizemos 2 relatórios. 2. Divulgamos o primeiro no fim de semana passado. Divulgamos o primeiro no dia 8, no sábado, dia 8. E agora, neste final de semana, estamos divulgando a segunda parte do relatório de abril. Então, verifique sua caixa de e-mails, se você recebeu por e-mail o relatório. Caso não tenha recebido, acesse o Nutror para ver se você está acessando o relatório. Se você ainda não assinou, assine, importante, vai mudar a sua forma de compreender o mercado financeiro. Você vai ter melhores estratégias de investimento e vai fazer melhores investimentos. Acredite. Temos alguns cases muito interessantes. Pessoas que de janeiro a março deste ano já ganharam 32%. Temos pessoas que fazem mentoria e assinam a seleção de empresas que este ano já fizeram de janeiro a março 32% de valorização. Nada mal, né? E no ano passado tivemos depoimentos de pessoas que fizeram 50% em uma ação, que fizeram 70% em outra, 35% em outra, 80%. Então temos belos cases do ano passado também e que nos deixa muito felizes, né, pelos resultados que as pessoas estão conseguindo alcançar, certo? Bom, vamos a Oi, a novidade. A equipe de RI mandou o seguinte e-mail, não sei se você está inscrito para receber os e-mails da Oi, mas foi o seguinte e-mail que eles divulgaram no dia 13 agora. Na nossa próxima divulgação de resultados da Oi, gostaríamos de endereçar algumas demandas recorrentes de nossos acionistas. Dessa maneira, gostaríamos de propor que você nos envie 3 perguntas de seu interesse sobre a Oi. E dessa forma, nós buscaremos abordar os temas pertinentes durante a realização do evento de apresentação dos resultados. Desde já agradecemos a disponibilidade e colaboração. Atenciosamente, a equipe de RI da Oi. E aí o e-mail para você mandar as perguntas é invest@oi.net.br. Então, repetindo, invest@oi.net.br. Mande 3 perguntas para o RI da Oi. Coisas que você quer muito saber e que agora talvez a Oi possa lhe responder. Então, vamos lá, vamos aderir a este movimento de mandar perguntas para a empresa. Conto com a colaboração de vocês nesse sentido, né? Conto com a colaboração de vocês nesse sentido, de mandar perguntas para a empresa, questionando o que você acha que é relevante. Não pergunte bobagem, pelo amor de Deus. Pergunte coisa importante, coisa que você acha que é relevante, certo? O William Carvalho me mandou uma mensagem dizendo que os provedores serão o ponto de partida no piloto do projeto do BNDES voltado para favelas, para garantir a chegada do 5G, da fibra ótica em comunidades carentes. E aí o BNDES está modelando aí um projeto piloto e que vai utilizar o recurso do FUST para isso, né? Maravilha.
os valores ainda são muito simplórios, né, diante daquele volume de recursos que o presidente da Anatel falou, 34 bi, né? Então é para viabilizar muita coisa, 34 bilhões, né? Mas William, muito obrigado, William Carvalho, muito obrigado por ter me mandado esse e-mail com essa informação, tá certo? Bom, gente, um ótimo domingo, fiquem com Deus, deixem um like, até a próxima, tchau!